Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para um Troca Ideia bem gostoso, falando de muitas coisas boas. Hoje nós estamos nessa sexta-feira gostosa aqui na cidade de Santo André e nós teremos banda aqui hoje no programa. Estou aqui neste momento para começar uma entrevista com o Dr. Alex Benevides. Tudo bem, doutor Alex? Tudo bom, velho? Boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Dr. Alex é cardiologista e já vai falar com a gente. Eu vou sentar ali do ladinho dele e a gente vai bater um papo gostoso, tá bom? Pessoal, nesse momento de tantas coisas ruins acontecendo no nosso país, eu sempre falo algumas coisas aqui para vocês. E o que eu quero falar para vocês hoje é que o Brasil que eu vivo e que está ao meu lado, no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu tenho certeza que é o seu Brasil também. Não é esse Brasil que está lá e que está nas notícias, não. É o Brasil das pessoas que trabalham, que batalham, que acordam cedo, que vão à luta e que acreditam, que confiam. Não vamos ficar conjugando os verbos na tristeza em coisas que vão deixar a gente mais triste, não. Vamos buscar alegria, vamos buscar amor, vamos buscar felicidade e conjugar todos os verbos melhores que pudermos ter para colocar muita felicidade, muita alegria no nosso coração. Tá bom? Um beijo para vocês e fique conosco que vai ter muita coisa boa nesse programa Troca Ideia. Não é verdade, doutor? É isso aí. Vou sentar com ele, Mário, sentadinho ali, direitinho com ele. Porque é o seguinte, daqui a pouquinho nós teremos banda de rock aqui. Doutor Alex Benevides. Muito bem. Vou apresentá-lo, gente, porque é o seguinte, ele é esposo da doutora Cláudia Benevides. Exatamente. Famosa já. Famosa aqui no nosso Troca Ideia, parceira nossa. De casa sua. Essa semana eu falei para Mara, por favor, vamos convidar o doutor Alex para vir conosco aqui no Troca Ideia. Maravilha, prazer estar aqui. E como surge um desejo num rapaz jovem de falar, quero ser médico? Então, Vera, a gente acaba sendo fisgado, isso acho que é uma vocação, você não escolhe, acho que você é escolhido. A gente vê muita gente que fica em dúvida em relação à carreira, mas eu acho que, na verdade, assim, a medicina ela exige muito da gente, então a gente acaba tendo que se entregar para a carreira, para a profissão, e acaba sendo uma vocação, você acaba tendo que ter caminhos paralelos. É uma outra família. A gente brinca lá em casa que você acaba tendo que escolher. Você casa com a sua esposa, mas também casa com a medicina. Sim, com certeza. Então, isso aí vem independente de uma escolha consciente. É um eu sacerdócio. acho que é um sacerdócio. Mas eu já estava conversando com algumas amigas sobre profissão, e as profissões de fato são sacerdócio, né? É uma entrega muito grande. Exatamente. E a medicina exige muito mais ainda, porque além de tudo, ainda você está ali com vidas, ainda é cardiologista. Exatamente. A minha formação, na verdade, eu sou cirurgião cardíaco, então a gente tem um contato maior ainda com a vida humana em si, a essência, a gente vê o coração batendo, a gente sabe as doenças que estão relacionadas a isso tudo, e a gente vê a melhora do paciente, é uma coisa super gratificante. Então isso é um prazer que acaba deixando a gente plenamente satisfeito. E tem que ter um contato com o ser superior muito grande, né? Uma ligação muito forte, tem que ter espiritualidade muito forte dentro de si. Porque eu acredito que em muitos momentos a fé, ela também norteia ali a profissão e tudo, né? Também. Você sabe que a medicina ela não é uma ciência exata. Sim. A gente não considera que uma fórmula exata, uma fórmula matemática, vai levar a um resultado específico. A gente tem hoje o que a gente considera como o padrão universal de qualidade da medicina, o que a gente chama de medicina baseada em evidências. Então, estudos que são feitos ao longo das épocas, e em todos os países do mundo se integram para você gerar um conteúdo que seja classificado como universal, uma conduta universal que as grandes sociedades de cardiologia, de ortopedia, de clínica médica, de todas as especialidades da medicina, elas ditam, basicamente, americanas e europeias, para você tomar isso como uma rotina mundial. Sim. Então, o que acontece? A gente acaba tendo que empregar essas diretrizes, como a gente fala, como um norte.
para você tomar uma conduta. Mas não necessariamente você somando A mais B, você vai receber como resultado C. Então isso gera um pouco de ansiedade no médico, que a gente acaba sendo um ser humano, como qualquer outro, e acaba gerando muita ansiedade na família também. Então a gente, principalmente na cirurgia cardíaca, a gente não pode prometer que uma cirurgia vai ser uma cirurgia tranquila. Embora a gente saiba que as características do paciente, as características que ele tem, história familiar, as outras doenças que ele traz junto com as doenças que são mais relacionadas com a doença do coração, a hipertensão, diabetes, a dislipidemia, toda essa gama de interações podem gerar um resultado que a gente tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Mas, às vezes, a coisa muda. Então, você precisa estar gerenciando isso tudo. E gerenciando a coisa da família. Da família também, né? Que também é muito importante. Tem uma amiga minha que é... Eu tenho muitas amigas na área médica, muito. Tem médico, enfermeiro, porque eu vendo muito pessoal da área de enfermagem na Lima Limão, né? Enfermagem médicas também. Perfeito. Então, outro dia eu perguntei para uma enfermeira amiga minha que está de chefe num determinado hospital, falei, e aí, como estão as coisas? Aí ela pegou, ela mudou de hospital, ela falou assim, olha, aqui o problema são os familiares. Tem lugar que o problema são os funcionários, ela falou, mas aqui o problema são os familiares. Porque eles, assim, trazem bastante, eles ficam muito ansiosos, então ele mexe muito com até se o médico não tiver aquela estrutura ali, vai. Sim, com certeza. Conseguir separar as coisas, né, doutor? A gente encontra muita dificuldade em relação às famílias, mas isso passa muito da relação médico-paciente, no caso médico-paciente e familiares. Um padrão de qualidade universal adotado hoje é a medicina humanizada, é o cuidado humanizado que faz com que você, enquanto profissional, busque ser o mais claro possível em relação ao procedimento que o paciente vai ser submetido e aos riscos e benefícios que ele está sujeito. Então, você tem que pesar risco-benefício e falar, ó, familiares, ó, paciente, esse procedimento é um procedimento que tudo que a gente tem disponível hoje de informação é um procedimento que vai fazer bem para você. Então, aí eles têm que tomar essa decisão de acreditar no profissional e ter um relacionamento bom com ele. Complicações vão acontecer? Vão acontecer. Mas eles têm que saber que a sequência de medidas foram tomadas para que você chegue num resultado que seja o mais esperado, o mais benéfico possível para o paciente. Vem muitas crianças com malformação? Vem. Hoje, a gente tem uma incidência alta de malformação congênita cardíaca no nosso país. Ela gira em torno de um dado geral, sem a gente especificar uma doença em si, a gente tem um nascimento para cada 8.000 crianças tem alguma malformação congênita cardíaca. Então. Isso pode representar um risco de ele ter que ser submetido a um procedimento invasivo ou mesmo a uma cirurgia mais complexa. Eu nasci com uma MAVE no lobo frontal direito. Sim. Quando eu tinha 24 anos, eu descobri, eu me tratei, eu fiz embolizações, fiz radiocirurgia estereotáxica. E fiquei curada. Sim. Só que, assim, o primeiro momento é assustador, né? Exatamente. Então, todo esse assunto de MAVE, malformações, acaba me interessando muito, porque eu me tratei durante 6 anos, pessoal. Quando o médico, às vezes, acha que não tem solução, tem, viu? É verdade. Tem muito tratamento. A coisa está muito... tem muita coisa acontecendo, os cientistas são maravilhosos, né, doutor? Sim, a gente fala que em cardiologia especificamente, a produção de conhecimento praticamente dobra a cada 5 anos. Você estuda o tempo todo? O tempo todo. A gente acaba tendo que dominar uma base de conhecimentos de quem chegou até aqui, e a partir daqui, a inovação, ela tem que estar acompanhada de estudo, de treinamento. A gente, às vezes, precisa ir nos lugares, conhecer os centros de estudo, os centros, os hospitais de fora, para a gente ver o que se está fazendo pelo mundo e que resultados você pode aplicar em relação à sua realidade. Tem isso também.
E o Brasil em relação aos outros países? Adiantado? É muito adiantado. atrasado? Adiantado? Não, é adiantado. A gente tem uma cardiologia e uma cirurgia cardíaca aqui no país que é muito bem considerada no mundo afora. Que maravilha. A gente tem disponível basicamente cerca de 80% de toda a tecnologia que existe hoje no mundo em relação a procedimentos invasivos, seja cateterismo, seja diagnóstico ou terapêutica para você resolver um problema que seja relacionado ao coração. E mesmo a cardiologia clínica hoje, ela tem uma gama de interação de conhecimentos que é muito forte. Então, as principais sociedades mundiais, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela está sempre fazendo cursos, fazendo simpósios, fazendo congressos anuais, para que a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, ela é muito empenhada em fazer o que a gente chama de educação médica continuada. Não é porque o médico terminou, entre aspas, o processo de formação dele básico, que ele não pode ter uma reciclagem, seja anual, seja bianual, para que ele tenha conhecimento e treinamento desses conhecimentos, desses procedimentos todos que estão sendo desenvolvidos ao longo do mundo. Meu Deus, que coisa boa. Pessoal, não sai daí. Comercial, Mara? Então vamos para os nossos comerciais? Lima Limão, a loja que une moda, estilo e elegância. Temos moda plus size, executiva, moda evangélica, moda branca e casual. Faça-nos uma visita e fique ainda mais linda. Seu visual transformando você numa mulher mais respeitada e muito mais feliz. Venha para Lima Limão, Rua Coronel Abílio Soares, 309, Centro de Santo André. Telefone 4425-4279. Olá, de volta aqui. E você sabia que toda empresa independente do porte ou atividade precisa registrar a marca? Consulte quem é especialista, fale com a Sandra Santos pelo WhatsApp 96594-5260 ou 2786-3971 ou sandra@unielas.com.br. Registros de marcas e patentes no Brasil e exterior tem que ser com ela, Sandra Santos, da Unielas. E a Illuminilight é uma empresa especializada em produtos de iluminação residencial e comercial, com mais de 20 anos de experiência em trabalhos com LED, uma tecnologia totalmente diferente e sustentável, que proporciona até 90% de economia de energia. Faça um orçamento pelo e-mail contato@illuminilight.com.br
ou pelos telefones 4421-4611 ou 99265-9181. E eu quero mandar um beijo bem grande para a Floricultura Mimos e Flores, lá para a Ana e para o Robert. No endereço Rua Galeão Carvalhal, 422, no bairro Bela Vista. Site mimoseflores.com.br. Telefone 4427-4785. Quero mandar um beijo bem grande para a Alessandra, lá do Alessandra Hair. Entre no site www.alessandrahair.com.br. A Alessandra me maquiou, deixou eu bonita hoje logo cedo, fiquei o dia inteiro. Se você precisar de uma make bem legal, bem bacana, Alessandra Hair, tá bom? Não se esqueça, a Alessandra Hair é uma linda. Né, Mara? Ó, tô aqui, ó, bonitona. E agora nós vamos chamar a querida da doutora Cacau, que é a esposa do doutor Alex. É com você, Cacau. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu sou Cláudia Benevides. Para quem não me conhece ainda, eu sou médica nutróloga. Hoje a gente vai falar de alimentação e férias. Muito propício, né? Tô nesse cenário aqui de uns dias de folga que eu tirei e a gente vai conversar como ter uma alimentação saudável quando você está de férias e de folga e viajando. Primeira coisa que eu quero te falar em relação a isso é que se você tirou férias, fica tranquilo em relação à alimentação. Não vá se preocupar muito, ficar estressado, neurótico, isso não é saudável, isso aqui é gordura, fiz um lanche. Se você ficar muito focado na alimentação, querendo contar calorias e prestando atenção só na qualidade da alimentação, você vai ficar estressado. E as férias é para relaxar, para distrair, não é? Então, fica tranquilo em relação a isso e não fica muito aí preocupado em relação à alimentação. Por outro lado, também não tô te liberando para enfiar o pé na jaca, né? Então, quais são as dicas para você conseguir se alimentar durante as férias, durante um período de viagem, sem ficar muito ocupado por isso ou sem exagerar demais, sem enfiar o pé na jaca? Primeira coisa, depende do teu tipo de viagem, né? Se você for para uma viagem que você anda muito, né? Você vai andar pelos lugares, vai se deslocar demais, isso é legal, porque você vai dar preferência para andar bastante, dar umas boas caminhadas, isso vai te ajudar a gastar um pouco mais de energia e compensar um pouquinho daquilo que você está se alimentando um pouquinho mais fora da rotina nas férias. A primeira refeição da manhã, fazer uma refeição mais completa, mais equilibrada, um pouco mais saudável, porque aí quando você entra para o fim do dia, já sai um pouco, né? Você está focado ali em aproveitar as férias e às vezes você vai comer um lanche, você vai passar algumas horas sem comer, porque a tua programação daquele dia ali não está deixando você fazer uma refeição formal sentadinho. Então, já garante a primeira refeição mais saudável de manhã no café da manhã. E vai alternando, se precisar comer um lanche, um dia você come lanche, no outro dia você pega uma saladinha que você encontra facilmente, vendendo em vários mercados, supermercados, conveniências, em vários lugares que você viaja, e aí você vai equilibrando. Agora, se a tua viagem é daqueles sistemas all inclusive, em que todas as refeições estão incluídas no teu pacote, tipo cruzeiro ou resorts, calma, não é porque você não vai com aquela mentalidade, estou pagando, então vou comer tudo que tem direito aqui, calma. Vai, escolhe, porque esses lugares também tem várias opções, né? Você tem a opção de salada, você tem várias opções de comidas e de pratos variados e sobremesas, etc. Então sempre começa pela salada, porque a salada vai te dar saciedade. Então mesmo que você queira comer alguma outra coisa que não seja uma escolha tão saudável assim, você vai ter uma parte do teu estômago ali já ocupada com aquela salada, o teu cérebro já vai ter recebido aí algum tipo de retorno do teu estômago de saciedade, e aí mesmo que você, né, chegou lá, viu aquele monte de comida maravilhosa, na hora que você for comer, se você tiver comido a salada antes, você já vai comer sem exagero. Então, relembrando, retomando, saiu de férias é para relaxar. Não fique neurótico com a alimentação, não fica contando caloria e não fique estressado se alguma hora ou outra, alguma refeição não sair perfeitinha. Aproveite, relaxa, aproveite teu tempo de férias e quando você voltar, você retoma a linha de novo, volta para o ritmo da tua alimentação e aproveita muito as tuas férias e seja feliz, tá bom? A gente se vê na próxima, tudo bem? Tchau!
Olha, nós de volta aqui. Onde que eu tô? Nessa ou nessa? Aqui? Aqui? Da Mara. Ah, ficar olhando para a câmera errada não dá, né? Pessoal, eu estava aqui conversando. Primeiro, beijo, Cacau. Tô aqui com o seu esposo. Ela tá no Rio? Tá no Rio. Mas viagem é uma coisa impressionante. Por falar em viagem, tanto a doutora Cláudia Benevides quanto o doutor Alex Benevides estavam no exterior esses dias, palestrando lá. E a Cacau já veio aqui, já contou pra gente. Agora eu quero saber um pouquinho do doutor Alex. Que palestra é essa que ele foi fazer lá no exterior, na Europa, doutor? Exato, Vera. A gente participou ela participou de um congresso de nutrologia e eu de cardiologia. O meu foi em Paris, foi um congresso de cardiologistas que é promovido para profissionais do mundo inteiro, cardiologistas clínicos e cirurgiões. Então a gente mandou um trabalho que eu fiz com ela, inclusive, com os nossos pacientes e em conjunto com a Faculdade de Medicina aqui do ABC, que eu também sou professor. Que maravilha. E aí o que aconteceu? A gente mandou um trabalho, o trabalho foi aceito e o trabalho falava basicamente da relação da obesidade, do ganho de peso nos determinados graus que a gente tem, sobrepeso, obesidade grau 1, 2, 3, obesidade mórbida. Qual é a relação que essa progressão dos graus tem com as doenças relacionadas ao coração? Hipertensão, diabetes, colesterol e infarto do miocárdio. Então a gente viu que a progressão era proporcional à relação das doenças e os pacientes que tinham o IMC, o índice de massa corpórea, mais altos eram realmente os que tinham mais prevalência de hipertensão, de diabetes de epidemia. Doutora Cacau, tira os seus pacientes, como ela costuma, ela rouba seus pacientes. Na verdade, assim, a gente brinca lá em casa que ela está aqui no começo e eu estou na outra ponta. Então, ela trabalha muito a questão que a gente também prioriza na cardiologia da prevenção. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, tanto para procedimento quanto para diagnóstico na cardiologia, um dos pilares do nosso trabalho ainda é a prevenção. Então é muito um adágio bem antigo que a gente tem. É muito mais fácil você prevenir do que remediar. Sim. Então imagina que você consiga evitar uma hipertensão, que consiga evitar um sobrepeso, uma alteração na glicemia. Isso é uma coisa que a gente consegue trabalhar. Fora as outras coisas que a gente não consegue evitar. O estresse, fatores familiares, a própria poluição, isso é um dado importante. Já tem trabalhos no mundo todo, mas principalmente nas sociedades americanas, na American Heart Association, que fala da associação com poluição do ar, em termos da produção de micropartículas que ficam em suspensão na fumaça, principalmente da fumaça dos carros. Essas partículas da cidade, elas são ingeridas, são inaladas, Sim. pelo paciente, e isso vai para a corrente sanguínea e entope as coronárias. Inacreditável. Então, é um fator isolado já de aumento no risco cardiovascular. Então, a gente relacionou essa coisa do peso com as doenças que provocam doença coronária, doença cardíaca e infarto do miocárdio nesse trabalho. E a gente viu que dados do Ministério da Saúde do ano passado já mostram que 60% da população brasileira já está acima do peso. Já tem uma obesidade de grau 1 a 3. Para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, esse dado é de 80%. Nossa. Então, nos Estados Unidos, é a doença mais prevalente. Tem alguma cidade do Brasil que tem mais obesos ainda? Não tem esse estudo específico, mas a gente sabe que o Sudeste é a região que tem mais incidência da obesidade. E aí isso está relacionado muito ao estilo de vida, Sim. ao estilo de alimentação, e a falta ainda dessa Muito cultura. churrasco, muita picanha, muita cerveja. Meu pai é aposentado, mas caminhoneiro. Ele sempre falou, eu nunca vi um lugar que as pessoas bebem tanta cerveja quanto em São Paulo. Que ele passava muito por aqui, né? Então ele falou, meu Deus, como as pessoas bebem. É verdade. E querendo ou não, fica obeso também. É verdade. Os homens com as barrigas enormes de cerveja, né? É Tem a ver também. O álcool, ele também é um fator de risco cardiovascular. Isso é importante a gente falar aqui para os seus espectadores. O que acontece? A proteção que o álcool dá em termos de, vamos dizer assim, limpar o colesterol é dada por 1 a 2 cálices de vinho por dia. Sim. Porque o vinho ele é rico em flavonoides. O cálice de que tamanho é?
50 ml. Não é Não uma é a garrafa? Não é a garrafa. Infelizmente, Viu, não é. pessoal? Pode ser uma ingesta diária, uma ingesta rotineira, mas tem que ser uma ingesta com medida. Uhum. Então, o que acontece? Ele tem esses flavonoides que são como se fossem umas fibras que fazem realmente uma rede. Ela puxa, ela limpa o sangue e diminui a incidência de obstrução pelo colesterol ruim. Sim. Mas isso não acontece com os destilados, com a própria cerveja, que em relação à cevada, não dá para a gente fazer esse paralelo. Então, você ingerir álcool sem ter esse foco nos flavonoides é uma coisa maléfica. E aí a gente vai justamente para essa incidência nacional. A gente fez uma comparação no trabalho que a gente apresentou agora em Paris, no dia 19 de junho, em relação a isso. A nossa amostra era uma amostra aqui do ABC, era uma amostra de 181 pacientes que tinham, em 70% dos casos, os pacientes tinham de 30 a 52 anos, em 70% dos casos eles tinham obesidade grau 1 a 3. E isso estava relacionado fortemente com hipertensão, diabetes, colesterol e pelo menos um evento isquêmico, que a gente chama ou uma crise de angina, uma dor no peito, ou realmente um infarto do miocárdio. Isso são fatores de risco que vão levar você a uma deteriorização, ou um quadro avançado de uma insuficiência cardíaca, ou obstruções multiarteriais de várias artérias, que vão chegar num grau tão elevado que vão ser necessárias fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio, que é a nossa ponte de safena. Hoje, a gente trabalha cirurgião aqui do Hospital Brasil, do Hospital Mário Covas, então a gente vê cada vez a doença se alastrando mais, tanto para a parte de baixo da tabela da idade. Isso que eu ia perguntar agora. É impressionante. As pessoas estão infartando mais cedo, cada vez mais cedo. E como a longevidade aumentou também, a gente tem operado muitos pacientes com mais de 80 anos. E são totalmente diferentes do paciente de 80 anos a 10 anos. Então, hoje, eles são pacientes mais ativos, são pacientes que trabalham. Eu conheço pessoas de 80 anos absolutamente... Conversa com a gente, normal, cabeça extremamente boa. Exatamente. Eles têm uma vida produtiva. E a gente faz a cirurgia com um foco exatamente nisso. A cirurgia é feita para você corrigir obstruções que já estão instaladas e que estão diminuindo a qualidade de vida daquela pessoa ou diminuindo a produtividade dela. Então você vai fazer aquilo para devolver a pessoa para a sua rotina de trabalho. E muita gente idosa, namorando, indo em baile, isso aí traz uma alegria extraordinária de vida mesmo. Exatamente. Né? Por falar, como nós estamos... dá uma pena falar que está acabando o tempo, doutor Alex, mas ele vai voltar. Aliás, eu gostaria que voltasse pelo menos uma vez por mês, viu, doutor? Acho justíssimo. Porque daí a gente tem uma continuidade, né? Consegue passar um pouco para o nosso telespectador, para o nosso teleinternauta, algo maravilhoso como ter um cirurgião cardíaco, é assim que fala? É assim que fala? Então, mas aí por falar em amor, em coração, quer dizer que fomos lá em Paris casar debaixo da Torre Eiffel, renovar os votos? É verdade. Conta um minutinho pra gente. Essa viagem a gente conseguiu casar, aproveitando a sua deixa, trabalho e lazer. A gente sempre tem esse foco no reabastecimento de baterias. A gente precisa fazer uma viagem uma vez por ano, para que a gente consiga juntar um gás para levar para o ano que está vindo por aí. É desopilar mesmo, exatamente, né? Exatamente. E aí a gente descobriu lá um pacote que fazia justamente a renovação de votos. É uma empresa parisiense, a gente viu pelo site, e aí a gente fechou tudo. O que eles fazem? Eles fazem uma produção que você vai vestido a caráter, no caso, e aí escolhe uma locação. A gente quis fazer na Torre Eiffel. Então fizemos as fotos, o profissional vai com você, fala, oi, tudo bem? Eu sou da empresa tal, agora a gente vai fazer. Aí ele anda com você tudo lá, ele tem as poses, ele faz as coisas que são mais... Tudo de lindo. Não, é impressionante. E aí depois a gente tem um celebrante também, que ela vai
faz uma pequena cerimônia, lá tem o texto que é o padrão deles, e a gente também acaba interagindo, fazendo a leitura dos nossos votos, que a gente mesmo produz. Então foi bem bacana, assim, o cenário lindo. Você é coisa de mulher, mas tá vendo que maravilha? Muito bem, Mara. Só que eu vou perguntar mais uma coisa para ele, que eu ainda tô curiosa. A Cacau disse que você tem um chipzinho, assim, que fala, tem uma facilidade imensa de aprendizado e de aprender, enfim. Tem esse chip? Não. Cacau, falou que não. Não, que a gente brinca é que ela é muito matemática, assim, ela tem uma facilidade incrível para números. E eu tenho para línguas, né? Então, eu gosto muito de aprender línguas, eu já falo o espanhol, o francês, o inglês, e aí eu falei para ela, ó, agora eu vou pro italiano, vamos treinar, você vai estudar comigo? Ah, não quero. Aí, para com isso. Aí eu levo ela para viajar, ela fala, tá bom, então vamos pensar que a gente vai... Porque aí faz uma troca, né? Exatamente. Estudar a dois é mais legal, né? Porque mais aí você legal. tem alguém para conversar com você. Exatamente. Legal. Mas é bom, eu acho que a viagem em si, ela renova a sua energia de várias formas. Então você consegue conhecer lugares bonitos. Aí você foi lá remar também, que eu vi. Fomos remar, a gente esteve na Croácia também. E lá eles têm vários pacotes de passeios. Mostrou as fotografias. Nossa, é maravilhoso. Eu fico viajando na viagem. Tem um programa na Band News que fala viagem na viagem, né? E eu viajo na viagem de vocês, é muito legal. Não, é bem legal, assim, porque os amigos, eles acompanham as redes sociais, e aí eu falo, fui em tal lugar, fui saber da minha vida lá. Porque eu chego assim, doutor, como é que tava lá na Grécia, como é que tava na Croácia? Eu falei, gente, calma. E ela ainda fala, gente, a gente, a cada escolha uma renúncia. Ela sempre fala, nós temos escolhas. Sim. Eu viajo muito, mas eu vejo antes, né, direitinho, procuro as coisas antes. Ela mesma procura os lugares que ela quer ir, que ela quer ficar, que ela quer se hospedar. Exato. Então, exato. Isso, a gente começou nossa rotina mais ou menos em 2010, e a gente fazia muito a viagem por pacote de empresas, mas a gente via que sempre faltava alguma coisa, sempre tinha algum ponto da viagem que dava um problema muito grande e acaba comprometendo quase toda a viagem. Então, para evitar isso, a gente mesmo vai atrás. Que tipo de hotel eu quero ficar, até que tamanho de quarto, quanto tempo. Então a gente consegue gerenciar isso, e hoje com os sites que estão muito desenvolvidos, você mesmo consegue fazer seu manejo ali da sua viagem, né? Muito bem. A Mara está brigando comigo, tá certo? Tem que brigar mesmo. Doutora Alex, por favor, suas considerações finais. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês. A Vera chamou e a gente prontamente fica plenamente satisfeito de estar passando um pouco de informação para vocês, porque eu acredito, Vera, que o conhecimento, ele precisa ser dividido. E o conhecimento é uma das coisas, como o amor, que ele dividido, ele multiplica. Que lindo, é isso mesmo. E isso é importante, principalmente quando a gente fala de vidas. Então, se uma dica que a gente dá aqui, que a gente passa, seja importante para uma pessoa conseguir mudar uma vida, para uma pessoa conseguir melhorar um pouco e, em uma instância maior, até salvar uma outra vida, isso aí já valeu. Eu acho que já é importante. Muito bem, deixe seu contato para o pessoal que quiser entrar em contato contigo. Bom, gente, eu trabalho no Hospital Mário Covas, trabalho no Hospital Brasil. Vocês podem ligar no ambulatório do Hospital Brasil, 2127-6990 ou 2127-6344. Muito bem, doutora Alex Benevides, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Nós vamos agora de Sargento Lobo e comerciais, é isso? Com vocês então, Sargento Lobo e depois os nossos comerciais. Vereadores, eu vou fazer esse requerimento na próxima sessão no nome dos 21 vereadores, para que possamos, sim, tomar providências da nossa atribuição, que é de fiscalizar. Precisamos saber o que está acontecendo com o serviço de trânsito da cidade de Santo André. Tem fundo, tem dinheiro, por que não está fazendo? Foi feito aí, pelo menos na visita que eu fiz ao departamento, 3 ou 4 lombofaixas. Funciona até melhor do que o radar eletrônico, que muitas vezes a pessoa já está extremamente despreocupada com o veículo, cheia de multa, ela não para, continua pondo em risco sim o pedestre e as crianças quando é próximo de escola. Mas com a lombofaixa, a faixa estendida,
o condutor é obrigado a reduzir a velocidade. E a população quer resolução. Formoso destino pertence aos que lutam por um ideal. Lima Limão, a loja que une moda, estilo e elegância. Temos moda plus size, executiva, moda evangélica, moda branca e casual. Faça-nos uma visita e fique ainda mais linda. Seu visual transformando você numa mulher mais respeitada e muito mais feliz. Venha para Lima Limão, Rua Coronel Abílio Soares 309, Centro de Santo André. Telefone 4425-4279. Voltando aqui com a banda Make Make com o Danilo, Danilo. Diego Não. E o Norton. e Norton. Danilo, Diego e Norton? Isso mesmo. Ah, show de bola, tá vendo? Eu já decorei tudo aqui. Daqui a pouco eu pergunto tudo de novo. E olha que legal, vocês já foram no programa Troca Ideia de Rádio, né? Sim. E agora aqui, me fala um pouquinho, quem vai falar primeiro? Sobre a banda, sobre o nome, Banda, sonho, como surgiu a banda. O pessoal do Troca Ideia, todo mundo quer saber. Porque normalmente, como o Guilherme aquele dia falou, é a rocha, e agora a gente tá com uma banda de rock aqui. Né? Sertanejo, samba, e agora uma banda de rock aqui. E antes de ontem? Ou ontem foi dia do rock? Foi ontem. Foi ontem, né? Ó, que maravilha, já vamos homenagear aqui o dia do rock. Já vou até pegar um link com isso que você falou, porque ontem a gente comemorou o dia do rock lançando um clipe, né? Olha que maravilha! Lançou o nosso segundo clipe, né? A banda começou no ano passado e a gente lançou o clipe de Sol Sem Fogo tem uns 3 meses. 3? Uns 4 meses. Fala. Foi em abril. Foi em abril. E ontem, no dia do rock, a gente lançou Perda Total de Apolo, nosso segundo clipe. Como que é o nome? Perda Total de Apolo. Perda Total de Apolo. Isso mesmo. E a gente procurou fazer um clipe que contasse sobre os efeitos de você beber e depois dirigir, né? Quais são as consequências, o que pode acontecer, enfim... Acaba sendo um pouco educativo também, Acaba né? sendo um pouco educativo, pode-se dizer que sim. Sim, Pode-se né? dizer que Acho sim. que o objetivo é esse, unir o talento, o dom e algo que possa lhe levar a alguma coisa melhor, porque beber e dirigir é grave mesmo, Sim, né? sim.
Então, A isso é gente muito procurou passar essa mensagem, tanto é que o clipe ele é meio maluco, né, para deixar as pessoas com essa impressão de que é uma coisa que não se deve fazer, né? A gente tem um Enfim, clipe? Não é racional Tem um fazer clipe? Vai dar isso. pra passar Temos clipe? o Dá pra clipe. passar o clipe. Vai dar pra passar? Já tá no ponto? Como que tá? Vê com o Eric lá. A hora que tiver no ponto, me dá o ok, que a gente coloca o clipe pro pessoal ver. A gente vai batendo papo e vai vendo esse clipe maravilhoso que foi Acho que é lançado ontem, legal, no dia acho que é do- legal lembrar que também vale citar o nome do Fernando, que é o nosso baixista, Que ele não não está aqui, que não estava pôde na vir, rádio aquele e dia. foi ele quem fez toda a produção do videoclipe. Direção, Ele está muito filmagem. feliz porque foi o primeiro clipe que ele fez. Ele já trabalhou um tempo com vídeo e tal, ele trabalha com TV e tudo mais, mas ele dirigiu e valeu, Fê. Fernando, Junto. abraço, querido. A próxima vem aqui, porque aqui a porta vai estar aberta para vocês virem lançar clipe, lançar músicas, trazer o melhor de vocês, contar onde vocês estão indo, o que estão fazendo. Quem que vai contar como que surgiu a banda? Quem conta? Norton? Eu sou Eu já tô olhando pra Você que você. sabe. Norton! Bom, eu e o Diego a gente se conhece há um bom tempo. Eu trabalho em estúdio, gravo bandas, né? E ele veio gravar um outro projeto dele comigo. E aí formamos uma amizade aí que vem de anos. E essa banda, ele parou a banda e nós formamos essa segunda banda, chamada Make Make. E veio o Danilo, Fernando, que não está. Que é do Danilo é ABC. baterista. Que é do André. ABC, que é de Santo Sim, André, aqui do lado. é nosso vizinho. Cada um de um lado. Santo André, Osasco, Guarulhos, o Fê de São Paulo, de fato. O negócio pegou a região toda aqui, metropolitana, né? É o nosso plano de dominação. Né? Vamos dominar. Porque se Quase- dominar aqui, fala a verdade. Tem tanta gente que quer chegar aqui, a gente já está aqui, né? Daqui para lá. Pois Olha é. que maravilha. Quase Sempre jogo de pra war. E como que tá? Vocês estão fazendo show? Como que tá os planejamentos de show? Sim, vai ter agora dia 23, domingão, no Centro Cultural Zapata. Vai ser um domingo bem bacana. Além da gente estar com esse clipe novo, single novo no ar, vai ter uma coletânea da nova cena musical de São Paulo, que está sendo organizada pelo Nenê Altro. Ele é uma lenda aí da música em São Paulo, vocalista do Dance of Days, e ele eventualmente se propõe a fazer essas coletâneas. Ele reúne umas 20 bandas, nesse caso são 20, né? Mas ele reúne uma série de bandas e sempre propõe uma coisa nova, né? No cenário musical. E o legal é que, como ele é uma pessoa muito ativa, as pessoas dão atenção para isso e procuram, né? Então, dia 23 vai ter parte da coletânea. Vão ser 5 bandas que vão tocar, 4 bandas que vão tocar dessa coletânea. E a gente está entre elas. O Zapata é o lugar que se deu espaço pra gente fazer as cenas desse clipe de Perda Total de Apollo também. Pois é. Só mudou o espaço, mas é a Valeu, mesma- Daniel. Obrigado a força. É isso aí, tem que pessoal. agradecer todo mundo, Pois né? Tá no ponto? Mais um minuto? Sol sem fogo? Pode soltar o sol Só sem Sem fogo? Fogo foi o primeiro single, pode ser também. Primeiro, Pode pode ser. soltar, perfeito. Sol sem fogo. Dia todos ficarem chatos, fúteis e normais. É porque todos seguem os mesmos passos sem saber o porquê. Mas se você puder se escutar, até os deuses vão sorrir pra você.
Que legal. Atibaia. Sim. Que lugar lindo! Rapidamente, fala desse clipe pra gente. Foi gravado em Atibaia, na Pedra Grande. Famosa Pedra Famosa Grande, Pedra né? Grande. Agradecimentos especiais ao Juscelino. Mad Studios. Mad Studios, o Juscelino que gravou o clipe pra gente. Junto com o Vitor Furlan. Isso, que foi Grande parceiro. que editou o clipe todinho. Muito bom. E como a gente quer ver muito a perda total de Apolo, tá? Tá no ponto? Então, solta o som. Mas hoje vou tentar recriar o passado para me confortar. Vejo esse louco preso em meu peito querendo sair. Então vou precisar de algo mais quente para me afogar e afogar. Por mais que eu gosto do meu tão ruim, talvez me faça esquecer. Por mais que eu gosto do meu tão ruim, talvez. O vive prendendo peças está em mim. Mas amanhã vou recriar o futuro para me confortar. São como vários tiros nos pés que vou sentir. Então vou precisar de algo mais quente para suportar e suportar. Por mais que eu gosto do meu tão ruim, talvez me faça esquecer. Por mais que eu gosto do meu tão ruim, talvez. E agora, nós vamos para as considerações finais, porque a gente tem a banda concha para entrar rapidinho. Danilo, considerações finais, querido? Agradecer primeiro a você, a troca ideia, né, por todo o pessoal que está aqui. Deixar o contato do Instagram, Make Banda, Facebook também Make Banda. YouTube também é Make Banda. Lá a gente tá postando os videoclipes, né? Acho que vai ter mais uns 2 ou 3 que a gente vai postar aí desse Muito disco que a gente bom. gravou. E deixar o contato para shows? Sim, com certeza. Então, manda um e-mail pra gente no bandamakemake@gmail.com e celular, o DDD 11 99652 6700. Estamos prontos para tocar em qualquer lugar. Tá prontão. Muito obrigada pela presença. Obrigado. É isso aí, beijo pra família, muito obrigado e apareçam quantas vezes puderem e quiserem, tá bom? Obrigado. Pessoal, nossos comerciais.
Então voltamos aqui, mais um pouquinho de troca ideia, correndo. A Banda Concha chegou com esses dois meninos aqui que eu já os conheço, do Troca Ideia Rádio, que foi uma delícia a participação deles lá, não é verdade? Nossa, maravilhoso, Troca Ideia. Vitor e Tuco? Isso. Vitor e Tuco, da Grande Isso. Família? Ah, não vai esquecer mais. Agora não esquece. Vitor, Banda Concha. Bom, a Banda Concha, a gente se formou em 2013. A gente tinha o intuito de deixar o nosso legado na Terra e a gente queria saber como a gente poderia trazer isso pro nome. Aí a gente chamou a banda de Concha, porque quando o caramujo morre, o corpo dele se desfaz e a concha dele permanece na Terra. Isso é muito lindo. E aí, o nosso legado é a nossa concha, a nossa música, né? Ai, que lindo. E, Tuco? E essa vida de banda aí, de músico, de cantoria? Tá correria, esse mês a gente tá cheio de show, tem 4 shows aí pra galera. Tem show em Guarulhos, Amanhã. Guarulhos, tem Guarulhos amanhã, na base aérea. A entrada é 1 quilo de alimento, é uma festa junina lá. E... Em Santos, domingo, na Alternapalooza. E dia 20, na J-Club, perto da Ana Rosa ali, do ladinho do metrô. Isso. E dia 27 em Guarulhos também com Medula e Magnólia, lá no Teatro Damastor. Isso. Que maravilha, show que não acaba mais, né? Que maravilha. A gente poderia até lançar mais, mas vamos deixar firmar mais as datas no mês que vem e vamos... Que gostoso. E o que nós vamos cantar? A música autoral? Vamos cantar a música que chama Augusta. Augusta. Então? Augusta. Vamos lá. Vai. Quando vem que eu vou ser feliz, quando souber vida me diz o que eu fiz quando pulei, chorei, corri, sofri e caí do lado oposto da cerca. O que me afeta me conduz e a lesão é quase a mesma. Me avisa se você vier que eu ponho a janta na mesa. Ei, hoje eu vou sair para me divertir. Solto o play e começa a sair na rua, vou descalço, tô em casa, mão pro alto. Hoje eu vou até a esquina da Augusta. Quando vem que eu vou ser feliz, quando souber vida me diz o que eu fiz quando pulei, chorei, corri, sofri e caí do lado oposto da cerca. O que me afeta me conduz e a lesão é quase a mesma. Me avisa se você vier que eu ponho a janta na mesa. Hoje eu vou sair para me divertir. Solto o play e começa a sair na rua, vou descalço, tô em casa, mão pro alto. Hoje eu vou até a esquina da Augusta. Uau! Fantástico! Vocês são muito lindos, muito fofos. Canta que é espetáculo e toca.
Muito boa a música de vocês. Eu quero mandar um beijo grande para a Alessandra, do Alessandra Ré, para toda a equipe dela. Telefone 2669-4879, lá no centro de Santo André, Rua Álvares de Azevedo, número 180. Alessandra, obrigada por você ter me arrumado, ter feito a make. Olha, desde cedo eu tô bonitona até agora. Entendeu? E é pra terminar, né, dona Mara, que tá mandando dar tchau. Contato, por favor. Gente, quem quiser falar com a gente, dá uma procurada lá no Facebook, facebook.com/concha na rede. E o telefone para contato, para quem quiser marcar um show com a gente, aí é 969765331. Só dá um toque. Muito bom. Pessoal, sexta-feira, final de semana está aí todinho pela frente. Coloca na sua cabeça, vou ser feliz, a felicidade está aqui, é pra hoje, é pra agora. E vem com a gente, tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Troca ideia, um por todos e todos por um. Até semana que vem, se Deus quiser. Concha. Vamos. Vai, baque. 1, 3, vai. Às vezes, quando a saudade bate, eu apanho, de repente